Bom dia a todos, aqui estamos nós novamente, domingo 21/6/2020. Louvo a Deus, mas essa EBD vou fazer aqui fora hoje. Talvez você escute aí algum som de cachorro, veículo passando, mas eu tinha vontade de fazer uma EBD para dar essa claridade do dia, né? Eu faço no escritório e aí uso iluminação artificial. Essa manhã eu gostaria aí de fazer aqui fora. Se as interferências me deixarem, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Às vezes ou outro algum mosquitinho atrapalhando aqui, mas tudo natural. E nós podemos fazer sim para a honra e glória de Deus e dedicar esse domingo totalmente a Deus. Estamos em plena pandemia, continua. Hoje é o chamado lockdown, a cidade toda parada. Por isso que facilitou eu fazer aqui em dias normais, isso aqui é bem barulhento. Agora passa um ou outro veículo, a parte da manhã ficou bem silenciosa. Nós sabemos que é por causa dessa pandemia. Vamos continuar orando. Nós precisamos de um milagre, só um milagre mesmo, uma vacina, para que possa estar resolvendo essa situação, que nós não temos noção de quando acaba e como acaba isso. Mas nós temos noção de quem é o nosso Deus, e por isso que nós estamos aqui novamente, domingo de manhã, para trazer essa mensagem. E eu espero que possa abençoar os irmãos como tem me abençoado. Mas antes, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa porção da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse domingo. Ó Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos sempre, sempre. Eu te peço agora, Pai, por graça, não por mim. Nós confiamos no seu infinito amor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a sua palavra e colocá-la em prática como o seu servo bem diz aqui, Tiago. Me ajude, ó Pai, e abençoe todos aqueles que vão ouvir essa mensagem essa manhã ou a qualquer momento que assistirem esse vídeo. Te louvo, Papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Já estamos no capítulo 4 de Tiago. Tiago é uma carta bem prática, ele vem falando aqui da nossa luta cotidiana, o nosso desafio de fazer o que é reto aos olhos de Deus e não somente falar. Ele traz o desafio de que a fé sem obras é morta. Então há uma demonstração da nossa fé, não que isso há um esforço da nossa parte, mas é natural. Ele fala, olha, se há fé verdadeiramente, o que vai acontecer? Essa fé vai redundar em coisas, em obras. E a semana passada e retrasada falamos sobre o cuidado com o falar. Comentava com a minha esposa hoje isso. Às vezes nós damos ênfase apenas no falar. Mas a palavra de Deus, Tiago, ele fala aqui daquilo que as nossas palavras podem dizer, o estrago que as palavras podem trazer, ou a edificação também, a Bíblia diz isso, mas também o ouvir importa muito, aquilo que nós absorvemos, né? Como Paulo fala lá em a sua carta aos Filipenses, naquilo que nós devemos pensar, os filtros, a peneira. Então, Tiago ele vem falando sobre o falar, o cuidado com o falar, mas logo ele vem falando sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? Aquilo que você absorve e aquilo que você aplica. Então, acaba de uma forma ou de outra entrando nesses dois assuntos. Aquilo que você pega e aquilo que você dá. O texto de hoje começa dizendo, no capítulo 4 de Tiago, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Primeira anotação que eu fiz aqui nas minhas anotações
Tiago ele vem falar sobre guerras. E algo que eu aprendo olhando esse texto é que as guerras, elas não estão fora de nós, mas as guerras estão dentro de nós. As guerras não estão fora de nós, mas dentro de nós. Então, nós muitas vezes falamos guerra e quando falamos simplesmente essa palavra, nós não atribuímos responsabilidade a ninguém, mas por trás das guerras há pessoas. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 houve 60 milhões de mortos. Então, Tiago ele fala, olha, essa militância, essa briga que há entre vocês é interna. É interna. É entre vós e em vós. Entre vós e em vós. Então, quando nós falamos em contendas, não estamos falando de países. Quando nós falamos um país briga contra o outro, você não atribui responsabilidade a ninguém. A responsabilidade é dos homens, a responsabilidade é nossa. Então, esse conflito, essa guerra, ela começa internamente. E ela tem como alvo as pessoas à nossa volta. Por isso que ele fala que há entre vós. Começa, já reflete a nossa volta, no nosso dia a dia. E aqui a contenda, ele escreve essa carta geral, ele escreve a diversas igrejas, então com certeza foi algo que ele viu e já era uma realidade daquela época. Naquela época já havia contenda, já havia briga, e ele fala, de onde que vem isso? Vocês já pararam para pensar a origem da briga de vocês, dessa contenda? E ele fala, de onde? A pergunta para Tiago, de onde que vem esse desejo meu de guerrear contra o meu próximo? Ele fala, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Nós somos dominados pelos nossos desejos, somos dominados pelo nosso coração. E Tiago ele vai falar, olha, existe guerras, existe contenda sim. E isso é interno, isso está dentro de vocês. É o amor a si mesmo. Pensando nesse texto, eu pensei que talvez há pessoas que os olhos delas deveriam dar uma volta de 180 graus, né? Olhar para dentro. E depois eu voltei para mim mesmo e falei, eu sou assim, se não for a graça de Deus. Muito fácil nós olharmos à nossa volta e dizer, olha, há pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, mas se não é a graça de Deus, os nossos olhos é voltado somente para nós. Como eu não posso fazer isso, é o hedonismo. Eu vou para um espelho, olhar para mim mesmo e quero a minha felicidade apenas. Da onde é a origem dessas batalhas, dessas contendas? Nós mesmos brigando pelo nosso prazer. Essa palavra prazer que ele usa aqui é hedone, ou hedonê, que vem, qual é a origem da palavra hedonismo? É isso que ele está falando, amor próprio. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no capítulo 4, falemos de guerra. Nasce no homem, nasce no coração do homem. Para que haja guerra, precisa apenas de um. Já aprendemos isso. Para que haja paz, precisa de dois. Mas para haver guerra, apenas um basta para que aconteça a guerra. Então, Tiago ele vai falar, olha, esse conflito, essas contendas que vocês têm, é algo que nós trazemos da nossa natureza pecaminosa, e quando ele está falando isso, nós podemos colocar uma pessoa que não conhece a Deus e uma pessoa que conhece a Deus e fazer o contraste, como ele fez lá na sabedoria, que é do alto e a mundana. E se estamos brigando, de onde vem essa guerra? Por que você está discutindo? Porque você quer
aquilo que é os seus prazeres, as suas paixões, que milita na sua carne, você ganha essa guerra. Então é o seu desejo, é o seu sabor, é a sua cor, é a sua forma de pensar, e tudo isso traz guerra. Tudo isso traz guerra. O verso 2 ele fala assim: cobiçais e nada tendes. A palavra-chave aqui é nada tendes. Você não tem nada, ele está falando para essas pessoas. Vocês não têm nada, vocês cobiçam. Alguém já disse que se definir a humanidade em uma frase é falta-lhes algo. Porque nunca acaba. Nunca. Então, Tiago ele vai falar, olha, a cobiça, a inveja, a morte, né? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então, a parte A do verso 2, ele fala o seguinte, que essa guerra que há dentro de nós, essa guerra ela vai fazer com que haja, da onde vem a cobiça. E ele fala cobiça, inveja e até morte. Tudo nasce do coração do homem. O desejo de que as coisas sejam da forma que lhe traga prazer, nem que isso mate outra pessoa. E isso é tão natural, quando estudamos a história da Primeira, da Segunda Guerra, há pessoas que elas torciam para ter uma guerra. Há generais que imploravam por uma guerra, eles gostavam da guerra, eles tinham prazer nisso. Mas acontece que Tiago fala, vocês conquistam, mas vocês percebem que vocês nada têm. Cobiçais e nada tendes. O que é cobiça? Aquele desejo desenfreado, aquele desejo que não termina. Matais e invejais e nada podeis. 2 vezes ele fala, nada tendes e nada podeis obter. Então, vocês vivem a lutar. É uma constante guerra. É o tempo todo para que seja feito a sua vontade aqui, ou a minha vontade, e não a sua vontade, que é a vontade de Deus. É constantemente isso. E ele fala, olha, vocês não têm nada. Vocês guerreiam, vocês buscam o prazer. E agora, algo que eu vejo isso, a origem dessas guerras é o prazer. Então, a origem, de onde procede as guerras? De onde? Senão dos prazeres. E o fim de tudo isso? Não vai acabar. Tiago fala, isso nunca vai acabar. Por quê? Porque vocês não podem obter. Vocês nunca vão conseguir. Alguns comentaristas, e estudando, você vê que alguns dizem que esse não pode obter é porque fala ao crente, então Deus vai contra ele, vai impedindo ele de ter as coisas. Já isso não deixa de ter sentido bíblico, nós vemos Deus fazendo isso, nos impedindo. E a sabedoria nisso. Você, quando uma criança, ela pede uma faca, uma criança pequena, que não tem altura para chegar na pia, ela vê a mãe batendo a faca lá e ela pede a faca para a mãe. E a mãe não dá a faca. A resposta da mãe é não. Por quê? Ela não tem maturidade para ter uma faca na mão. Quando ela cresce, é apresentado para ela a faca, os perigos da faca, e logo se vê aquela criança um pouco mais alta que a pia, já cortando lá, picando alguma coisa, com toda a segurança, porque aquele momento pôde lhe dar a faca. Então, existem momentos em que Deus, Ele realmente não nos dá. Mas aqui pode ser muito bem isso. Vocês cobiçam e não tem nada. Vocês matam. A impressão que se tem aqui
que não é literal, mas se colocarmos o ímpio, pode ser literal sim. As guerras, batalhas, morte, e não tem. Alguém já deu o exemplo que quando uma criança nasce, ela nasce com a mãozinha fechada, porque ela quer pegar tudo nesse mundo, né? Vê a mãozinha da criança fechadinha lá? E quando nós partimos lá no caixão, a mão está aberta, porque não pôde levar nada. Nós não levamos nada desse mundo. Nada. Então, o que nós conquistamos que realmente você pode dizer é seu? É seu. Se não é algo em que os pais ajuntam, os filhos separam e os netos consomem. Desaparece com tudo. Em 3 gerações, máximo 4, acabou tudo. Se não é isso. Então, nada tendes. Agora, outra coisa que ele fala, não pedem. Vocês também não pedem. Não tem por quê? Porque não pede. Mas, ao mesmo tempo, esse não pedem pode dizer uma certa autonomia. Você dizer que você vive sem Deus. Tudo posso em mim mesmo. Não é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em mim mesmo. Confiam em sua sabedoria. Lembra que nós estudamos no capítulo 3 a sabedoria verdadeira? E Tiago continua nesse assunto. Olha, vocês estão confiando na sabedoria de vocês. Por quê? Vocês não pedem a Deus. Vocês não pedem a Deus. Confiam neles mesmos. O verso 13 do capítulo 3 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Então, a pessoa, não basta ela saber que está certa. Existe a forma de você passar isso. Uma pessoa que está certa, embora ela esteja certa, mas ela se torna nervosa, ela não tem paciência de ensinar. Essa não é a sabedoria de Deus. E ela nem pede a Deus, ela quer ter uma vida autônoma. Como nós sabemos isso? Porque ela ensina como se ela nasceu sabendo, como se sempre ela soubesse aquilo. Como se nunca precisou de um professor, se nunca precisou de alguém escrever um livro, nunca precisou do próprio Deus para ajudar ela. Então essas pessoas não pedem, elas têm uma vida autônoma. E elas dizem, tudo posso em mim mesmo. Agora, vocês nada têm, porque ele vem falando lá em cima, nada podeis obter e nada tendes, porque não pedis. Olha que interessante. Se eles não podem obter nada, mas agora, quando eles chegam aqui e pedem a Deus, o que é que eles pedem a Deus? Primeira coisa que nós pedimos a Deus, nós suplicamos pelo perdão dos nossos pecados. Somos pecadores, não é coisas. É algo, uma realidade nossa. Chegamos diante de Deus, ali. O Espírito Santo nos convence de quem nós somos. Chegamos diante de Deus, de mãos vazias, não temos nada. E suplicamos a sua misericórdia, suplicamos o seu perdão e encontramos o seu perdão. Não pedem, o verso 3. Pedem. Eu falei que sempre tem um motoqueiro, né? Passou, por enquanto, acho que é um aí. Vamos ver se passa mais. Pedem mal. Pedem mal, diz o verso 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, esse mal aqui, eu pesquisei o sentido da palavra no original, ela é kakos, a pronúncia dela. É doente, é um pedido enfermo, doente, impróprio, errado. Então, por quê? Porque é baseado nos seus prazeres, naquela palavrinha hedonê, né? Eles pedem para ganhar a guerra citada por Tiago lá no começo, a guerra contra o seu próximo, das suas lutas, das suas batalhas. Então, ele fala, olha, não recebeis porque pedi mal.
para esbanjarem em vosso prazer. Esbanjar é muito além do que precisa. O que Tiago está falando? Primeiro, vocês não pedem, é um grupo de que não pedem e não pedem por quê? Porque ele entende que não precisa, ele já conseguiu uma vida autônoma, uma vida sem Deus, mas de repente alguma coisa ele precisa mais do que o outro, então ele pede. Ele pede para esbanjar, para esbanjar. É mais do que ele precisa. E a resposta é enfática aqui. Não vão receber. Já está uma oração aqui que você pode ter certeza que você não vai receber. Pessoas que têm Deus para fazer os seus caprichos, né? Não tem nenhuma promessa disso aqui. Aliás, nós nem sabemos o que nós queremos. O Espírito Santo que intercede por nós. Quem viu que não era bom que o homem estivesse só foi Deus. Não partiu do homem, partiu de Deus. Sempre parte de Deus. Que Ele dá muito além do que nós precisamos e imaginamos. Ele nos ensina a pedir, sim, mas Ele nos ensina a pedir de forma correta. Jesus Cristo disse, tudo o que pedir-vos ao meu Pai, Ele lhe concederá. Mas depois Ele já fala, tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, aliás, me perdoe, vamos reformular o pensamento. Primeiro Ele fala assim, tudo o que pedires em meu nome, vou-lo concederei. Ponto. Aí a gente pega só esse versículo, tudo o que pedires com fé, no meu nome, eu vou conceder. Eu encontrei isso na Bíblia. E as coisas não vêm. Mas você não lê a continuidade, e ele vai dizer, tudo que pedir em meu nome e for do agrado do meu Pai, vos será concedido. Ou seja, precisa do aval do próprio Deus. Não é uma ausência de fé muitas vezes. Se o mundo inteiro, 100% do mundo, orar, suplicar, rasgar as vestes para Cristo não voltar, fazer essa oração, não vai mudar o fato de que Cristo vai voltar. Então, nós precisamos orar sabedores daquilo que é da vontade do Pai. É da vontade do Pai. E nós muitas vezes estamos pedindo mal para esbanjar em nossos prazeres. E muitas das suas orações podem não estar sendo respondidas se você fizer uma análise, é justamente por isso. Você não tem desejo do Pai, você tem desejo das coisas que o Pai pode te dar. É o filho pródigo. Não importa que eu esteja longe do Pai, o que importa é que eu tenha as coisas que o Pai pode me dar. E o verso 4, ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Opa! Essa palavra aqui, infiéis, em algumas versões diz adúlteros, acho que a NVI usa adúlteros. Essa palavra aqui, ela pode ser usada como adúlteras, ou adúltera, sem o S, adúltera. E para o leitor da época, quando falava essa palavra, ele já sabia o que significava. Estava falando da nação de Israel. Então, a palavra adúltera pode ser colocada Israel, a igreja, a noiva, aquelas que são de Cristo. Ele chama de infiéis aquele cristão que deseja viver uma vida de prazeres mundanos. E com consequência disso fica barganhando com Deus para que Deus satisfaça os seus desejos pecaminosos. Essas pessoas, e essa amizade com o mundo, o verso 4 ele continua, aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Esse mundo é um mundo sistema. Ele não está dizendo amizades com pessoas desse mundo. Haja visto que nós já estudamos sobre isso. Jesus Cristo ele estava no meio de pecadores, sem aprovar e sem se envolver com aqueles pecadores. No sentido de absorver, de importar, mas no sentido de exportar. Não de ser influenciado, mas de influenciar. Então, quando Tiago fala isso, amigos do mundo, inimigos de Deus, ele está falando de um mundo sistema.
Não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo, desse sistema maligno. Não tem como, porque Deus abomina esse sistema pecaminoso. E numa guerra, há uma história de dois países que eles estavam ali unidos, né? Aliados contra um terceiro inimigo. Só que esse terceiro inimigo, o que aconteceu? Ganhou a batalha de um deles. E agora um ficou sozinho. Imediatamente havia um navio do lado do outro. Quando eles ficaram sabendo que aquele país foi tomado pelo inimigo, imediatamente esse navio do lado de cá se tornou inimigo, aquele que era amigo. Por quê? Porque agora eles eram sujeitos ao inimigo e aquele navio de guerra seria usado contra eles. Aqueles que um dia foi inimigo, se tornou imediatamente, foi amigo, se tornou imediatamente inimigo. Amigo do mundo, automático. Inimigo de Deus. Você estar numa batalha e vestir a roupa do exército inimigo. Então ele fala isso. Aí ele fala, ou é em vão, o verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ciúmes. Ciúmes está arrolado ali nas obras da carne, lá em Gálatas 5, né, 22, 21, 22, você vai encontrar isso. As obras da carne, os frutos do Espírito. Mas quando falamos atribuímos isso a Deus, nós não podemos usar a nossa referência pecaminosa e aplicarmos a Deus. Deus não peca. E como nós falamos, ira, Deus é um Deus que se ira, sim. A ira do homem, normalmente é pecaminosa. Normalmente. Nós aprendemos sobre isso também. Mas a de Deus não. E esse termo ciúmes, né? Eu anotei aqui, o termo ciúme, ele denota, né, um sentimento provocado pela falta de exclusividade. Vou ler novamente a minha anotação aqui. O termo ciúme, ou o termo ciúmes, ele denota um sentimento provocado pela falta de exclusividade que uma pessoa deveria ter para com a outra. É nesse sentido aqui, de ciúmes. É um sentimento provocado por uma pessoa que observa que ela não é exclusiva. Ela percebe, ela não é exclusiva, ela é dividida, é nesse sentido. E Êxodo 34:14 diz assim, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Essa palavrinha zelo é a mesma usada para ciúmes. Tanto que em alguma versão você vai usar assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com zelo que por nós anseia, usa o termo zelo, que é a mesma palavra. Nosso Deus é um Deus zeloso. O Deuteronômio 4:24 diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, o que o apóstolo aqui de Cristo, o que Tiago está dizendo para nós? Que o Espírito Santo, ele zela por aqueles que são seus. É um amor tão profundo que ele deseja que esse amor seja correspondido de uma forma exclusiva para ele, e não dividida. Lembra quando Deus atribui a Jó um homem íntegro? O que é um coração íntegro? Não dividido. Então, há problema quando nós abandonamos a Deus, esquecemos de Deus e caímos no mundo, né? Alguns dizem, não são muitos, né, que esse espírito ele pode ser minúsculo, porque no original não tem como você discernir se é o espírito maiúsculo ou minúsculo. Mas a maioria entende que é o Espírito Santo de Deus mesmo. Mas se for minúsculo também daria sentido na lição que nós poderíamos trazer aqui.
Orgulho e humildade, o verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeição a Deus. Algumas pessoas é o contrário, né? Eles sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Pessoas normalmente que estão afastadas da vontade de Deus, que conhecem a sua palavra. Então, quando chega alguém para exortar em mansidão, quando chega com a palavra de Deus, ela faz o quê? Ela resiste a Deus. É o contrário disso que Tiago está falando para nós fazermos. E quando chega alguém chamando ela para ir para as coisas desse mundo, e tudo aquilo que Satanás promove, que é temporário, que é efêmero, o que ela faz? Ela se sujeita ao diabo. E sujeitar, colocar-se em sujeição, é obedecer. É você se submeter ao controle de uma pessoa, é render-se à admoestação, ao conselho de outra pessoa ou de alguém em que você obedece e esteja sujeito. Sujeito a Deus. Essa sujeição deve ser totalmente a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E agora, o diabo, o que é resistir? Resistir é se opor, é colocar contra. É você dizer não. Quando chega as tentações, quando chega aquilo que você sabe que é errado, você, pelo poder de Deus, poder dizer não. Há uma resistência ali. E como você faz para o diabo fugir de vós? Tiago fala aqui, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Sujeitando-vos, pois, a Deus. É só sujeitando a Deus. Não é um sai capeta, um show satanás, um tá amarrado, não é nada disso. Não é esse tipo de palavra. Você pode ter uma vida mundana e querer, de uma forma ou de outra, sair expulsando a Satanás. Não. Aproxima-se de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais longe estará o diabo, segundo esse versículo. Ele fugirá de vós quando você se aproxima a Deus. Agora, o verso 8, né? Eu coloquei aqui na minha anotação como um espelho. O verso 8, o melhor exemplo que eu tenho para mim mesmo é como um espelho. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Opa! Por que um espelho? Você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Você consegue se aproximar de um espelho? O que está acontecendo aqui na câmera? Quanto mais eu aproximo, mais a imagem aproxima de mim. É um espelho. Assim funciona com Deus. Quanto mais longe eu for, mais a imagem vai ficando distante. Então, com Deus é a mesma coisa. E às vezes você já nem enxerga Deus. Essa que é a verdade. E Tiago está falando, olha, quando você se aproxima de Deus, você dá um passo, Ele deu um juntinho. Você dá outro passo, Ele dá outro. Você dá essa dinâmica, Ele está dizendo. Você não consegue se aproximar de um espelho sem que a imagem se aproxime de você. Não tem como você correr e chegar antes da imagem. É impossível. Ela chega juntinha com você. É assim com Deus. É impossível você se aproximar de Deus e Ele não ser mais próximo de você. Ao contrário, quanto mais você se afasta, mais Deus está afastando. Essa dinâmica nós vemos ali em Romanos capítulo 1, que os homens foram ignorando tanto a Deus, que Deus fala, olha, eu entrego vocês a si mesmo. O pior castigo daqueles homens é uma vida aqui com total ausência de Deus. Que terrível é. E continua o verso 8, né? Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui é mãos limpas, o termo aqui. Como que eu me aproximo de Deus? Mãos limpas, santificação.
ali, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. O nosso dia a dia é tão terrível. A nossa luta contra o pecado é constante. E Ele fala assim, olha, você chega a Deus, Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. É interessante que Tiago chama todas as igrejas que ele escreve aqui de pecadores. Esse é o único lugar no Novo Testamento em que é declaradamente chamado as pessoas de pecadores. Há algumas igrejas que já nem usam esse termo ao redor do mundo. No Brasil, eu não sei, porque não é bom, vai ofender as pessoas. Tiago é direto. Fala assim, olha, vocês são pecadores, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esse ânimo dobre aqui é mente dividida. É você focar em Deus totalmente. Coração limpo é santidade. Não é essa amizade, esse flerte o tempo todo com o mundo, abandonando as coisas de Deus e se voltando totalmente para o mundo. É isso que ele está dizendo. É a esses que ele chama de adúltero. É esse que ele chama de infiéis. É esses. Coração limpo. E o verso 9 e 10, ele diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converto o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É necessário que o crente ele tenha uma vida de humilhação diante de Deus. O título eu coloquei aqui, Pecado amargo, Cristo doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto essas pessoas que estão afastadas de Deus, enquanto elas não sentirem as suas misérias, porque elas estão se alegrando, estão nadando de braçada. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, a porca lavada tornar-se-á a lama, a pocilga, e que prazer que tem a ovelha de voltar à lama. Ela não tem, mas a porca tem. Então, dentro do cristianismo, há pessoas que se enganam a si mesmas e tem ajuda de outras. Você pega uma porquinha lá, dá um banho nela, coloca um lacinho, passa um perfume, mas não converteu, não é ovelha. E o que acontece? A primeira bobeada, o que ela faz? Ela volta para a pocilga. E lá ela tem prazer. Porque a sua natureza tem prazer naquilo lá. Agora, quando nós sabemos que nós somos pecadores, quando você é filho verdadeiramente, a Bíblia ela nos dá a imagem da ovelha. A ovelha não gosta de lama, ela gosta de águas tranquilas, ela não gosta de turbulência. A ovelha gosta de estar perto do pastor que cuida dela de dia e de noite. É diferente. Então, se há pessoas que estão no mundo e se não há esse choro, esse amargor do pecado, Cristo não é doce. Cristo não é doce. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converto o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É necessário que o crente tenha uma vida de humilhação diante da presença do Senhor por causa dos seus pecados. E isso é constante. Porque só assim ele é restaurado, porque só assim ele é exaltado por Deus. Como? Ele vai te colocar aqui na terra. Deus me exaltou e me colocou ali como chefe, como dono, como rei. O que mais que você quer? Esse tipo de exaltação? Não. É no sentido de ter os seus pecados perdoados e no sentido de ser transformado e agora você faz parte da família de Deus. Quer honra maior do que essa?
que é honra maior? Que é uma exaltação melhor do que essa? Você realmente ser chamado filho de Deus. Agora, é no sentido de ser transformado, no sentido de praticar o bem, refletindo no mundo a glória de Deus. E aqui ele fala a quem que ele está dizendo isso? A essas pessoas que estavam brigando. É briga constante. Para notar o porquê que aquela pessoa, ou você mesmo, você pode fazer uma análise, ela está constantemente brigando. Ela está descontente com o mundo. E é porque ela se sente digna. Quando nós não esperamos nada, qualquer coisa, para nós está ótimo. Agora, quando você tem uma expectativa de coisas e altas, como os discípulos, né? Concede-nos que ficamos um à sua direita e outro à sua esquerda, Senhor, quando o Senhor governar, né? Foi um pedido da própria mãe. E os outros discípulos se sentiram indignados. A palavra indignado é de alguém que se sente digno. Então, essa pessoa que ela vive em contenda, e que acaba se transformando em guerras, é porque ela se sente indigna. E de alguma forma ela tem que ser digna. E não importa o que Deus diz dela, o que importa é o que as pessoas pensam dela. É para essas pessoas que Tiago está batendo de frente. Quando eu entendo que é graça de Deus, eu vou me afligir, eu vou lamentar, eu vou converter o meu riso em pranto. Então Tiago ele convoca-nos a viver uma vida de humildade. E quando nós fazemos isso, você não se submete a Deus orgulhosamente. Como que você se sujeita a Deus? Em humildade. Então esse humilhar-se diante de Deus é aproximar-se de Deus, aproximar da presença do Senhor, é ser exaltado como filho, e isso vai acontecer que você vai resistir ao diabo. Vai se aproximar de Deus, se sujeitar a Deus, e você vai resistir ao diabo. E a palavra de Deus fala que você vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Então, agora, o homem, ele quer buscar a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, ele quer promover as suas guerras, porque, às vezes, o homem ali, ele quer buscar a Deus para que Deus seja um aliado nas suas guerras. Se humilha. Eu não tenho nada. Eu não posso nada. Eu não posso nada. E o que acaba acontecendo nós temos que buscar a paz com Deus. O que diz o verso anterior? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, limpai o coração. É um coração totalmente limpo. Totalmente limpo. Tiago nos desafia a buscar a paz com Deus e não promover guerras. Humilhai-vos na presença do Senhor. E termino lendo o verso 11 e 12. Eu fiz mais uma anotação aqui para lembrar que nós só conseguimos isso indo a Deus com o coração contrito, ao invés de fugir dele com o coração rebelde. Quando nós estamos em fuga constante de Deus, é rebelião contra Deus. É um coração contrito que nos leva a Deus, é esse que ele não resiste. E termino falando do verso 11 e 12, em que ele fala da maledicência, né? E isso é resultado também da sabedoria humana.
É a busca pelo prazer da carne, dessas guerras que ele fala, resulta em maledicência, porque você quer que as coisas sejam do seu jeito. É prazeroso isso. A maledicência, ela consiste em falar mal das outras pessoas. Olha o que diz o verso 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é o juiz aqui? Então, a maledicência é o ato de você falar mal da pessoa. Mas como assim falar mal do outro? Quando você não tem prova, você não tem motivo, é simplesmente pelo prazer de falar mal da pessoa, o desejo de querer difamá-la, o desejo de querer humilhá-la, porque isso faz bem. À medida que você faz isso, você está dizendo para quem ouve que você, e a que ouve também, ela se sente às vezes bem, porque ela acha que ela é mais do que aquela outra. Tudo isso é resultado daquilo que Tiago vem falando. Olha, vocês estão dando trela para o diabo, vocês não estão se sujeitando a Deus, vocês têm prazer nisso. E ele ilustra alguém aqui que coloca a si mesmo como o modelo ideal para julgar os outros. Os outros, que não se comportam igual a ele. Então, ele está falando aqui, olha, se julgas, né, a lei, não é observador da lei, mas juiz. Quem fala mal do seu irmão, verso 11 ele está falando, fala mal da lei. Está julgando a lei. A pessoa que ela julga ao próximo, olhando para si mesmo como referência, ela acaba o quê? Ela acaba falando mal da lei. Lei de quem? Eu anotei aqui, a lei de Deus. Por quê? Ela está se colocando acima da lei do Senhor. Ela está dizendo, existe a lei de Deus, mas aqui quem resolve é a gente. É a minha lei. Não é Deus, é a minha lei. É isso que Tiago está falando. E por isso que ele termina falando, quem és tu que julga o próximo? E eu anotei aqui, contudo, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ou Tiago, ele fala corretamente que é um só o legislador e juiz, a saber, Cristo Jesus. E o que vai acontecer? Os mandamentos dele refletem quem ele é. O nosso lado de lá da balança não é você. Às vezes nós temos uma balança e você coloca do lado você e do outro lado a pessoa que você quer julgar. Do lado de cá é você, do lado de cá é Cristo. É Cristo. Entende? Olha, você pode pular à vontade aqui, que você não vai equivaler a Ele, a não ser pelo poder do Espírito Santo, a não ser pelo poder de Deus. É Ele. Então, a questão aqui não é que Tiago está querendo impedir os cristãos de não advertir uns aos outros, porque a Bíblia ela ensina que nós devemos julgar os de dentro, devemos analisar. Nós devemos admoestar, mas sim da forma correta, observando a lei do Senhor, olhando para nós mesmos, no sentido de que nós podemos falhar e não que nós somos juízes. Entende? Aquele que exorta, exorta em mansidão, olhando para ti mesmo. Por quê? Porque nós somos tão falhos. Sabendo que essas pessoas ainda não alcançaram a maturidade espiritual. Agora, sempre há aqueles, né, que é uma maturidade cristã, que são como os fariseus, ficam comparando o próximo como a ele mesmo, né? Como se ele fosse o padrão e não Deus. E ele faz isso para humilhar o próximo. Porque se você coloca Deus como padrão, você também é humilhado. Nós temos que se sujeitar a esse nosso Deus. Termino
esse texto com uma anotação. Aqueles que agem assim são cegos e hipócritas, soberbos, orgulhosos, injustos e são escravos de um sistema religioso e falho. Portanto, para os cristãos, Jesus deve ser a referência para a qual todos são julgados. E o modelo também a qual todos devem imitar, a começar de mim. Porque quando isso acontece, não sobra espaço para maledicência, mas somente para a misericórdia. Louvado seja Deus. Espero que esse texto traga crescimento espiritual a todos nós. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nos ajude a colocar em prática. Te peço, papai, em nome do seu Filho Jesus, que essa palavra atravesse barreiras e encontre os nossos corações, que possa nos humilhar e nos colocar diante de Ti. Obrigado mais uma vez. Tudo isso, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. Use todo esse domingo, espero que você esteja assistindo pela manhã, para a honra e glória de Deus. E a comunhão faz parte do culto.